paraíso. Porque o paraíso estava embaixo. Quando nós vemos aí nesse texto, no capítulo 31 de Ezequiel, lá no 28 também, e 28, principalmente 13 e 14, o querubim estava no Éden das pedras afogueadas, era o Éden do reino mineral. Só que na guerra do céu, aquele paraíso, ele desceu. E foi consolado nas partes mais baixas, só aqui. O Líbano cobriu de luto. É um modo de expressar que da guerra dos céus até a criação de Adão, o Espírito de Deus pairou sobre o quê? No princípio, sobre as águas. É bom para nós despertar a mente sobre conquista, irmãos. Medito em casa, ou na igreja. Agora, a promessa estava de pé. Eu estava fazendo uma avaliação sobre o Éden que o querubim habitou. E a Nova Jerusalém, os dois reinos são minerais. Só que um tem 12 pérolas e o outro estava em observação. O reino do querubim tinha 11. Faltava um, dizer que Deus sabia que alguém ia dizer, não proteja. Mas com tudo isso nós estamos falando, voltando, que Paulo está repetindo, que é convém que o Senhor vai reinando e vai conquistando até que ponha todos os inimigos cabeças. Para no caso da terra mais baixas, ele pode justamente conquistar esse para o paraíso. Que estava na terra mais baixa devido à batalha dos céus. Glória a Deus. Isso é tão real. As mães estão compreendendo, não? Glória a Deus. Então, isso é tão real na palavra do Senhor que depois, milênios após, não sabemos quantos milênios, aí aparece Deus entregando a revelação a Cristo depois da ressurreição. E Cristo entregando ao anjo, e o anjo entregando a João, e falando que houve guerra nos céus. E a sua parte conquistou a terça parte das estrelas no texto, dividido aos anjos, primeira, segunda e terceira classe. A terceira classe foi corrompida, mas a outra não. E o paraíso, por quê? Quando o querubim pecou, o que aconteceu? Ele foi acometido pelo terceiro grau do pecado, chamado pecado de soberba. Eu subirei, eu conquistarei, eu aceitarei, eu serei semelhante. Não é assim que está escrito? Lá em Isaías capítulo 14, 11 em diante. E essa soberba, então, levou a derrota. Por isso que é necessário que haja novos céus. Mas também a terra foi ferida, está sendo ferida, está doente constantemente. Mas na morte de Cristo, referente a essa conquista, ele ressuscita, ou ressuscitou, e encontra com quem? Com Maria. Aí ela faz menção de aplicar a salutação. Aí ela lhe disse, mulher, não me pare agora, não me pare agora. Ele já vinha da conquista do paraíso. Vê como porque Cristo, ele ensina a ser prudente e ele é prudente. Ele ensina a palavra científica e ele também é científico, nesse sentido espiritual, tudo. Aí ele disse a Maria, Maria, não me pare, porque ainda não subi para o meu Pai. Aí os irmãos podem avaliar na questão de reverência primeiro do Pai, na ressurreição de Cristo, quem ele cumprimentou primeiro? Quem foi? Quem foi? Porque nós temos que colocar Cristo no centro, observando, para não deixar o Evangelho empobrecer, que é inspirado
não me pare de adorar, porque eu ainda não subi para o meu Pai. A saudação estava selada. O Pai é o ponto centro do trabalhar do Filho, e o Filho é o ponto de referência centralizado nele, no Filho. É o Pai do Filho e o Filho do Pai, em tudo. Analise bem, até na ética do trabalho, quando o Filho saiu das águas batismais, quem glorificou o Filho? Glória a Deus. Eis aí o meu Filho, em quem o meu prazer está nele. 3:4 do Evangelho de Mateus. Então o Pai glorificou o Filho, não foi isso? O Pai sustentou o Filho até o fim, lá na morte da cruz. Glória a Deus. E ele, já tendo a sua comissão de apóstolos, discípulos também, irmãs, mas ele entregou o Espírito para quem? Para o Pai, justamente em tudo. As 3 glorificações que houve no ministério de Cristo, oficialmente falando, tudo referia ao Pai. Ele sobe lá no monte da transfiguração e ouve a voz do alto, depois do batismo. Este é meu Filho amado, em que o meu prazer está nele. A ele ouvireis. Oh, aleluia! É o Pai, no sentido direto. Para quê? Para que não haja mistura. Lá no monte da transfiguração, quem apareceu lá? Quem foi? Vamos ler então 17 de Mateus. Isso. Moisés entrou na terra prometida. Na época da rebelião lá, sobre o povo lá, que ele feriu a pedra, ele não entrou na terra prometida. Mas depois de 1400 anos, mais ou menos, ele entrou na terra prometida. Entrou ou não entrou? Sim. Interessante, não é? Por isso que é bom nós meditar nessa palavra. Encontrou capítulo 17 do Evangelho de Mateus, verso 1 até o 3, que o irmão mesmo pode ler. Já para ler, irmão? Pode ler. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e João, seu irmão, e os conduziam em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em que me comprazo, escutai-o. Isso. Aleluia! É lindo a palavra. Cristo no centro das nossas vidas, no centro do trabalhar de Deus em tudo. E já foi mencionado também no capítulo 4, não lemos, mas a saída do desceu das águas. Ouve a voz que testificava, não foi isso? Este é meu Filho amado, e o meu prazer está nele. Isto é, um líder que nunca precisará de ser repreendido em nada. Eita, Deus maravilhoso! É o líder que nós temos. É este. Lá no capítulo 12 de João também, houve um trovão quando os gregos desejavam ver a Cristo. Jesus animou a eles com a palavra, e Jesus está procurando, alguém de Deus não está longe. Aí houve um som como se fosse um trovão. Alguém disse:
Ali já estava na licença da cruz. Alguém pensou que foi um plugão, um anjo falou, mas Glória a não. Deus. Aí veio a palavra, quando Jesus lembrou da cruz, que era uma conquista, que era exatamente para ele, e ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Vai, e glorifica o teu filho. Aí ouve a voz: já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Aí ele disse: olha, não peço a vós somente pelo amor de mim, mas pelo amor de vós. Onde a gente tem uma segurança pelo amor de Deus. Vale a pena confiar nele plenamente. Então, as três glorificações, as três, aonde? Representando o Monte Hermon, que veio Elias e Moisés, Elias representando, Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas, e Cristo representando o quê? A graça. Glória a Deus! Glória a Deus. Isso, irmão, é conquista. E nós estamos, pela graça de Deus, estamos acompanhando, porque a nós foi revelada as conquistas. Nós estamos. Por isso que João escreveu no capítulo 5 da sua epístola, dizendo que três testificam na terra, não é isso? Três testificam nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito. Os três testificam de um, né? A água, o sangue e o Espírito está presente. Tudo ele testificou na cruz, testificou no batismo e também testificou na palavra do Monte Hermon. E assim se vai. E hoje onde nós estamos? Nós estamos numa mudança de leis constante. As nações estão desesperadas. Não sabem mais que posição tomam para resolver um problema que humanamente é impossível consertar o mundo. Não tem jeito. Humanamente não se conserta. O único que está aqui na terra como luz é os crentes unidos. Crentes, infelizmente, encontramos também crentes sem união. Encontramos comunidades grandes, desviados da igreja primitiva. Cada um pertence ao seu ministério e não tem comunhão um com o outro. Então aí a coisa é grave. O Senhor agora ele veio conquistar ao ponto essencial do seu poder, que é um povo só. Ele veio conquistar o povo, não é dois. Não é uma igreja que está isolada, a outra está isolada e todos servindo a Deus. Isso é muito perigoso. Porque aonde está a divisão, ali está a instrução do divisor. Isso é grave. Por isso, quando você vai meditar, os cristãos mais unidos, eles vão formando a igreja de Cristo. Vão conquistando, sendo conquistados por Cristo. E eu estava lendo aqui um texto no capítulo 24 de Mateus, versos 49 e 50, que está correndo um perigo no arrebatamento, muitos pastores que se dividem, ficarem, e o rebanho subir. Terrível. Já leram isso? Então lê para nós aí, irmão, Mateus 24. O irmão Luiz lê para nós, 48, 49, até os 50. Glorificado, exaltado ao nome do Senhor. Então, as denominações não podem ser classificadas como seita, que é um ministério clandestino. Jesus vem conquistar o quê? Uma das conquistas, ele veio conquistar a paz no meio do desespero. Pode ler. Se, porém, aquele servo formal e disser consigo: meu senhor está
virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões. Virá o Senhor naquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe. O castigará e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreenderam? Por isso que espancar a igreja não significa somente colocar jugo pesado, dureza, falar com palavra arrogante, mas também falta de ensino. É o pior que tem. Vocês compreenderam aí? O ensino é Fundamental. sim, fundamento, porque é uma ordem imperativa de Cristo que ele está ensinando. A ordem de ensinai. Agora, veja bem, hoje a suposta campanha da prosperidade prega isso para receber aquilo, prega aquilo para receber isso, e assim por diante, sabe disso, né? Que objetos virou Deus, na visão oposta. Um objeto é Deus. O que é um objeto? Isso aqui é o quê? O que é isso? É uma toalha, é um objeto. Porque não transmite som, nem raciocina, e só refere a bênção de Deus para enfeitar o altar. Se tirar eles daqui e dizer, olha, eu recebi uma bênção através desse pedaço de pano, ele vai abençoar. Ele é uma bênção material. Todo objeto serve para uma finalidade, mas no sentido o quê? Material. A água serve para todos os fins, como sabemos, mas em sentido, diga, material, humano. A água não atua na área sobrenatural. O sobrenatural que Jesus chama de água da vida é a palavra. É o Espírito Santo em nós. Mas hoje está uma devastação tão grande, é vassoura ungida, vassoura serve para fazer limpeza. A rosa para alegrar o coração, nós gostamos de flores e assim por diante. Não para transmitir bênçãos. É pedaço de papel, é pedaço de pano. Fronha de travesseiro, já tem sono bom. O quê? Fronha de travesseiro, deixa eu ver a bexiga. E o pior é o valor, né? Teve um feijão abençoado, bexiga. Feijão de R$1.000. Sabonete. Tem o quê? Tijolinho também. Feijão, bexiga. Tijolinho. Até o sopro agora. É. Uma bexiga com água, que eles falam que é abençoado. Garrafa com água. A água já é abençoada no sentido de atuar na área comum, como estamos comentando. Isso aí está abrangindo quase todo o ministério, né? Agora, isto sabe como se chama isso aí? O título militar? Sabe não? Uso de fazendo do natural patular. Como um espiritismo, né? É a mesma coisa, eu falei espiritismo, mas falei o patular para os irmãos compreenderem como está. E muitos crentes, até em nosso meio, vou dizer que seja aqui, tem uma mente mais aberta, teu irmão que vai na direção da palavra, mas o nosso meio está cheio de pessoas assim, crendo naquilo que está vendo. Então, a situação do Evangelho cristocêntrico, ele apenas está sendo um a mais. Esse é para muitos, não para todos. Está sendo um a mais. Jesus abençoa. Mas esse objeto também abençoa. Esse pedaço de papel também abençoa. Jesus livra de todo mal, livra. Não, mas esse pedaço de papel também livra. É justamente o que o irmão falou. É uma verdadeira ligação com o Espiritismo. Mas nós estamos comentando sobre Cristo, Jesus. Aí, toda a glorificação que o Pai glorificou, agora ele ressuscita, porque o Pai ressuscitou dentre os mortos.
e vai em direção ao Pai para aplicar o quê? A salvação. Mais uma conquista. Saudou o Pai, voltou novamente, ficou na terra 40 dias, fazendo a obra de convite para a inauguração da chegada do Reino dos Céus em cada coração, mas isso sucederia lá em Jerusalém, e depois de 40 dias que ele ficou aqui na terra, ele foi para onde? Para a Glória. Mas a conquista não parou. Somente nós, que somos testemunhas de Cristo pela graça dele, temos essa definição que Cristo está caminhando e conquistando, cada momento a mais, conquistando a sua parte. As partes foram perdidas, tanto no ministério do querubim, quanto no ministério adâmico. Agora nós temos que estar sempre visando Cristo. Então analise bem, as 3 fases da igreja, do trabalho de Cristo, é conquista. Na terceira fase é que ele vai promover uma conquista direta. Vamos ver isso em Apocalipse 11:15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aí vem a conquista. Agora nós, pela misericórdia, estamos conquistados. Isto. Glória a Deus. Apocalipse 11, verso 15. Aleluia. Uma das irmãs dá para ler? Alguém? Pode ler, irmã, depois. 11, verso 15 no livro do Apocalipse. É lindo comentar sobre Cristo, não é? Cristo não dá tempo, nem tempo de falar, não dá tempo nem autoestimar Satanás. Já viu o pregador pregando em vez de autoestimar Cristo, autoestima o diabo? Só fala o nome dele, nome dele. É? Glória a Deus. Sim, pode ler. A 7ª trombeta. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu vozes fortes que diziam: o poder para governar o mundo pertence agora a Deus, que é o Senhor nosso, e ao Messias que ele escolheu. E Deus reinará para todo sempre. Compreender? A conquista do reino. Esse reino é, no sentido da composição da Bíblia, chama o reino milenar. Esse reino milenar é uma conquista que ele volta novamente a reedificar o mundo por 1000 anos como um paraíso. Na época em que Adão viveu na terra, o mundo era um paraíso. Não tinha ódio, não tinha veneno, os venenos estavam todos recolhidos do abismo, depois subiram, porque Adão deu lugar, passou. Então, quando tocar a 7ª trombeta, primeiramente, a 7ª trombeta, ela toca para despertar os salvos, e Jesus está lá em Jerusalém, na direção de Jerusalém, em Jerusalém, nas nuvens. Glória a Deus. Mas depois que a 7ª trombeta despertar a igreja subirá e ouvirá a 7ª trombeta avisar. Só que aí este aviso é depois de 7 anos que a igreja subiu. Por que nós estamos comentando uma vez e outra? Porque até todo esse trabalho de Cristo, irmãos, o juízo final ainda não chegou. Como é que nós vamos ser julgados no juízo final? Já estamos na conquista com Cristo, já vamos